Olá pessoal, hoje eu tô aqui com uma surpresa. Nós vamos conversar com o Wilson Rodrigo Albani. Ele é fisioterapeuta e trabalha com movimentação natural. Então nós vamos falar um pouco sobre a evolução natural da nossa espécie, sobre equilíbrio e sobre atitudes que nós temos tido hoje no nosso dia a dia que vão contra essa evolução que nós adquirimos até hoje e que atrapalham o nosso equilíbrio. Ele trabalha com fisioterapia tanto na prevenção quanto no tratamento, utilizando essa movimentação natural. Então a gente tem muito que ouvir sobre os estudos que ele tem realizado nessa área. Primeiro eu tenho que agradecer esse convite, né? Eu estou muito feliz porque eu me considero o fã número 1 dessa moça aqui, né? Eu fico assim admirado, só reforça a minha admiração porque o empenho, o afinco com que ela estuda, com que ela desenvolve esses temas é realmente, sabe, de admirar. Então, viu? Ele é meu marido. Ele é meu marido. Pra E é que- por isso que fica essa puxação, essa rasgação. Não, isso aí é independente disso, viu? Vai, conta aí pra gente um pouquinho sobre os seus estudos agora, que eu acho Então. muito interessante, que ajudam muito na gente que gosta de trabalhar com a reabilitação vestibular, com pacientes que têm alterações do equilíbrio. São dicas importantes que a gente vai ouvir hoje aqui. Não, no caso é o seguinte, na minha história aqui, tudo começou quando eu fui estudar, eu fiz uma formação em bioantropologia, em fisioterapia e bioantropologia, e que descortinou a forma da gente enxergar as coisas como elas são. Né? É muito simples, mas é extremamente, sabe, revelador, porque a gente desconsidera nas ciências da saúde, na fisioterapia, na reabilitação, o fato de que nós, para estarmos aqui como estamos hoje, né? No nosso caso aqui a questão do equilíbrio especificamente, o fato da gente estar andando sobre 2 pés, essa bipedia, isso é um movimento de milhões de anos que se estruturou até a gente estar do jeito que está hoje. E o que está acontecendo é que a gente não leva isso em conta, né? Hoje a gente está tendo um estilo de vida que não leva isso em consideração e muitas vezes vai contra toda essa força, vou dizer assim, né, que nos trouxe até aqui. E gera uma série de problemas, que a gente vê isso na nossa rotina, na nossa prática clínica. Eu vou falar assim da bipedia, por exemplo, milhões de anos, sabe, de evolução para a gente ter a possibilidade de parecer tão natural, né, a gente manter-se em pé. O que não é nada fácil, parece muito fácil, né? Mas É natural, mas não é simples. Não é simples. Requer um gasto energético, requer um preparo do corpo, requer estímulos adequados para que a gente mantenha essa postura, né? Nesse caso. E a gente não está tendo esses estímulos adequados para a gente manter essa postura, né? Repito. Então a movimentação natural, ela entra aí em hábitos simples, né? E que levando em conta a nossa condição humana, né? E que ajuda a desenvolver esses estímulos para que a gente mantenha essa força para sustentar o peso do nosso corpo contra a gravidade, usando essa força que a gente desenvolveu ao longo da vida, né? Para que a gente estivesse aqui. Resumindo, para ser de uma maneira mais prática, por exemplo, hoje há estudos que mostram que a nossa capacidade de dorsiflexão do tornozelo está diminuída. O que eu quero dizer com isso? Né? Dorsiflexão é o movimento do pé, os nossos movimentos dos pés estão diminuídos comparados a décadas passadas. Por que isso? Porque a gente está ficando muito tempo calçado. Pensando do ponto de vista evolucionário, essa movimentação natural humana ao longo, né, de todos os tempos, o que acontece? Quantos estímulos que os pés têm que ter ou que tiveram para suportar o peso do jeito que a gente suporta o peso e gravidade como é hoje?
Então, o fato da gente ter um repertório de movimentação muito grande foi essencial para a gente ter o pé do jeito que a gente tem. E hoje a gente não consegue reproduzir. É claro que existe um outro contexto, enfim, tecnológico, cultural. Como que eles viviam, né? Conta assim, fala pra gente, essa quantidade de estímulos, esses estímulos, eles andavam muito, percursos eram longos, os estímulos sensoriais. Isso, a questão do olhar longe, os estímulos sensoriais, imagina assim, olha, a quantidade de atenção auditiva, olfativa, talvez olfativa que os nossos ancestrais, os nossos antepassados desenvolveram, tinham que ter, né? Imagina a quantidade de estímulos mesmo para estar no ambiente. E hoje a gente não utiliza isso. Percepção espacial também, né? Sim, a força muscular, né? A capacidade de realizar vários movimentos, o fato de você ficar de cócoras, de sentar no chão, como a gente está aqui hoje, né? De deitar no chão, de sentar no chão, de experienciar sensorialmente a questão da planta dos pés, vários estímulos, tentar, sei lá, sentir a areia, sentir a grama, ser capaz de colocar os músculos plantares, de suportar o andar descalço numa pedra, em alguma coisa assim. Isso tudo tem reflexos na nossa própria percepção. Quando a gente não tem esse estímulo adequado, o corpo enfraquece. O corpo enfraquecido, ele fica com mais dificuldade de sustentar o peso do corpo contra a gravidade. E aí a gente não mantém o equilíbrio. Essa é a questão. Então, olha a necessidade da gente desenvolver muitos estímulos auditivos, visuais, quem sabe até olfativos, isso é uma questão, né? Mas a gente precisa alimentares. O fato da gente estar ficando mais obeso e com menos força muscular afeta a capacidade da gente se sustentar em pé também, porque muda muito o centro de gravidade, a gente tem que ter um gasto energético maior, aí começa a forçar mais as estruturas. Então isso tudo influencia no nosso equilíbrio mesmo. Né? E a gente vê isso na nossa rotina, né? do dia a dia. Sim, então assim, o que a gente poderia, o que você trabalha assim, inicialmente com os seus pacientes para desenvolver, né? E assim, porque uma coisa que a gente utiliza muito para começar aqui, que eu já posso falar, né, por ele um pouco, são estimular inicialmente a percepção corporal. Essa questão neurológica, vamos dizer Isso. assim, né? Então, esses estímulos sensoriais, eles são importantes porque o nosso sistema nervoso, ele é em rede. Se a gente estimula, tem esse aspecto também. Se a gente estimula uma área, as outras elas vão ser estimuladas a estar mais abertas, mais atentas também. Então, os estímulos, eles são conectados. Né? Se assim a gente pode dizer. Então, um estímulo sensorial, às vezes uma coisa singela em um lado, ele vai favorecer o equilíbrio em outro aspecto, né? Dando uma extrapolada, forçando um pouquinho, mas então isso é importante. Então a gente tem que lembrar que enquanto humano, a gente é generalista em nossas funções, assim, nas questões específicas do equilíbrio aqui, a gente tem que ter um repertório de mobilidade, de movimentação grande. Porque o que a gente mais vê hoje? Essa limitação de movimento. As pessoas ficam muito tempo sentadas, ficam muito tempo calçadas dentro do mesmo calçado, não tem estímulo nenhum. O excesso do conforto, né? Seria assim. Isso. Você foi no ponto-chave. O excesso do conforto. Ninguém é contra o conforto, mas o excesso do conforto vai contra essa força biológica que nos impulsionou até para que nós estarmos aqui. E a ausência desses estímulos que o excesso de conforto ocasiona, né, vai fazer com que o corpo fique mais fraco. Então a gente tem no nosso dia a dia,
a gente faz um trabalho educativo. A gente constrói essa possibilidade de repertório de mobilidade, trabalhando, além disso, os estímulos sensoriais também, o fortalecimento dos músculos plantares, da sola dos pés, a ativação articular. Então a gente trabalha de uma forma, assim, a conquista de fazer desafios, de trabalhar o corpo assim, com coisas que a gente não consegue, então superar alguns obstáculos, trabalha de várias formas, né? E de uma maneira simples. Mas o trabalho educativo, que eu digo, é para que a pessoa, no seu ambiente doméstico, construa essa possibilidade para que esse estímulo seja mais natural também. O fato de sentar no chão, o fato de caminhar mais, de tentar, se for possível, colocar os pés no chão, andar descalça por aí, isso é muito importante. Braquear, Braquear, bem lembrado, né? Isso é uma estrutura fundamental. A gente pensa assim, para que existe o nosso ombro? Para que serve o cotovelo, o punho? Na sua origem, qual que foi o desenvolvimento? Porque qual que foram as funções? Lembrando, e esse estudo, né, de paleoantropologia foi muito importante, porque me revelou, né, agradeço aos mestres Pablo Santurbano, entre tantos outros, que a função precede a biologia. Fala um pouco sobre isso, que é muito interessante. Então, se a função precede a biologia, o nosso pé só é desse jeito porque a gente precisou de ficar em pé, precisou se locomover com os dois pés, pela bipedia, não é? Foi assim que a gente alcançou um sucesso maior na evolução. Então, hoje a gente está mudando um pouco isso, porque a nossa função está mudando. Está mudando, a tecnologia está transformando de uma maneira muito rápida. E aí eu me pergunto, e é um grande questionamento, se 2 vezes, 3 vezes na academia, ou esse trabalho que a gente faz de exercícios muito estereotipado, muito tecnológico, substitui esse estímulo natural. Isso é um grande questionamento. Então, o trabalho educativo, ele consiste em que a pessoa tenha um repertório grande. Então, construir o cócoras, dentro das possibilidades, né? A gente Tem alguns pontos que são importantes que você sempre fala, que é sentar de cócoras. Acocorar-se é uma função básica humana, é um movimento natural que é usado em tantas culturas e que cada vez mais a gente está perdendo. O sentar de cócoras fortalece o joelho, fortalece os encaixes do quadril, a coluna. Então vai dar estrutura, vai dar força muscular para a gente ficar em pé, por exemplo, né? Sustentar mais o corpo na base de apoio adequada. Andar descalço. Andar descalço, deitar no chão, ganhar mais o chão. Sim. Você falou do braquear, o braquear da função do ombro, então é a gente sustentar o peso do corpo com os braços, construir essa possibilidade. Não é a pessoa, nunca faz, tem 50 anos que não faz isso, aí vai fazer aquelas barras, não é assim, a gente constrói isso, vai dando estímulos. O olhar longe, hoje em dia é só celular, tablet, TV, computador, e a gente está perdendo essa estimulação sensorial. E isso tem gerado problemas na nossa saúde, né? Isso não tem trazido benefícios. A gente tem visto que está sendo uma alteração na nossa evolução, que a gente está tendo, mas está tendo problemas com isso. Sim, são problemas decorrentes da ausência desses estímulos naturais. Então a gente está, eu vou usar uma metáfora assim que é um pouquinho, forçada, mas é como se você pega um leão, bota ele numa jaula desse tamaninho, deixa ele preso lá, se alimentando com uma comida que talvez seja até mais palatável para ele, coloca uma carne cozida, uma carne gostosinha, fácil de mastigar, né? Depois de um tempo, como é que vai estar esse leão? Como é que vai estar? Ele não vai estar adequado para aquilo que ele nasceu, ele não vai estar em harmonia, né? E é o que acontece com a gente, nossa espécie humana. A gente não está em harmonia
com o ambiente que a gente foi construído. E isso gera uma série de fraquezas, né? De ausências de estímulos que tem como consequência. Uma delas é a falta de equilíbrio, por exemplo, né? A falta de força muscular. E o grande debate hoje é o seguinte, será que essa musculação, será que é um debate assim, sabe? Não estou falando contra, isso é importante também, mas será que substitui os estímulos que são naturais da espécie humana? Então isso é um debate que está cada vez mais tomando força. Eu acho que é muito interessante. E os artigos, os estudos estão muito embasados. Para a gente recuperar essa harmonia com o ambiente, a gente tem que ter um estilo de vida mais adequado àquilo que a gente foi evolucionalmente construído para. Então, com hábitos simples de educação, a gente consegue manter o estímulo. Ninguém está aqui querendo que a gente fique pelado, correndo na rua atrás de dinossauro, né? Um dinossauro, enfim, da nossa própria caça, né? Ou então, não é isso. Obviamente, a gente tem que usufruir da tecnologia, mas não ser consumido por ela enquanto espécie e ficar gerando outros problemas. A gente tem que ter um estilo de vida mais equilibrado. Então vamos botar mais o pé no chão, vamos andar mais descalço. Isso. Vamos fortalecer uma musculatura para que a gente possa ganhar o chão também. Porque parece uma coisa simples, né? Mas a maior parte dos idosos que a gente atende, eles não conseguem deitar mais no chão. Nossa, é verdade. Não conseguem sentar no chão. A maior parte não está conseguindo colocar os pés no chão, sem dor. Sem dor. Assim, existem, tirando algumas questões patológicas, a gente não está falando da patologia, a gente está falando da fraqueza muscular, da falta de estímulo. E então, sensorial também, e sensorial, né? Exatamente, né? Então é isso. Quando chega na questão crônica, patológica, na doença, a gente tem como tratar através desses estímulos, e eu tenho tido uma resposta incrível na minha prática clínica. Incrível mesmo. Eu transformei a prática clínica, eu estou muito feliz, eu acredito que os pacientes também, com as respostas que a gente tem tido, através dessa estimulação, né? Natural, proprioceptiva, sensorial e muscular. Trabalhamos a força assim, é sustentar o peso do corpo, né? Contra a gravidade, com posturas mesmo, construindo um repertório de mobilidade e levando em contexto esse aspecto evolucionário. Né? Isso é verdade. Ok, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E vamos convidá-lo depois para fazer mais vídeos, contar um pouco mais sobre esse estudo que ele tem realizado. Trazer mais dicas para vocês poderem estar utilizando também com seus pacientes na reabilitação vestibular. Um grande abraço para vocês.